Olá, eu sou o Osmar Maranhão e vou com você aqui fazer um tour no MyGeraArch, a nossa solução aqui de integração de sistemas e arquivos, né? Então eu vou logar aqui no ambiente do escritório contábil, que seria o mesmo acesso do usuário do escritório contábil, e demonstrar mostrar para vocês e falar um pouco sobre algumas funcionalidades aqui da nossa ferramenta. Claro que num nível bem generalista aqui, né? Eu vou passar bem por cima aqui sobre cada item de menu aqui, falar um pouco, até porque cada tela terá um vídeo desse em detalhe para que a gente consiga aí, desenvolver as nossas tarefas dentro do sistema e gerar os arquivos para integrar com o sistema de vocês. Essa solução aqui ela foi criada com um único propósito: pegar as informações do seu cliente e converter elas para que o seu sistema importe. Em linhas gerais, a nossa ferramenta trabalha igual um intérprete de línguas, só que é um intérprete de dados para os sistemas. Uma analogia aí que eu sempre faço é: de um lado eu tenho um brasileiro falando em português e do outro lado eu tenho um americano falando inglês. Salvo quando um dos dois é bilíngue e fala as duas línguas, há um diálogo mais fácil. Mas quando não há, o que é a maioria dos casos, nós temos a seguinte situação: um falando em português e o outro falando em inglês, não há o diálogo. Então é necessário colocar um intérprete no meio. Hoje nós temos muitos sistemas que geram arquivos e leem arquivos, mas cada um gera no seu formato e também lê no seu formato, na sua linguagem, na sua forma de interpretar os dados. O que o MyGeraArch faz é mediar, é interpretar os dados. Ele seria um intérprete para sistemas, ok? Então vamos lá. Aqui em cadastro eu tenho bancos, centros de custo, bancos para cadastro das contas, né, para a gente utilizar nos deparas, centro de custo também. Então quando você na contabilidade lá desce no nível de centros de custos, a gente tem lá a necessidade de ter os centros de custos cadastrados aqui para a gente fazer o depara e incluir esses centros de custos dentro do arquivo que será gerado. Contadores, então tem alguns sistemas da ponta, ou seja, sistemas da contabilidade que precisam dos dados do contador para que importe o arquivo que a gente vai gerar. Cadastro de contas, nada mais necessário, então eu tenho que ter as contas aqui para gerar um arquivo com as contas que você tem no seu plano de contas. Quantas vezes você precisa cadastrar as contas aqui? Apenas uma, né? Não precisa cadastrar a cada vez que você for passar um arquivo. Destinatário, emitentes, também é para cadastro, então eu vou levar essas informações para dentro do seu sistema. Como chega essas informações aqui dentro do meu sistema? Através de importação. Então, destinatário emitente pode vir pelas notas, pode vir pelo cadastro de destinatário emitentes que você tem no seu sistema. Então, todas as telas nossas elas têm um campo para importação em lote. No caso de destinatário emitente, o próprio movimento das notas de entrada e saída e serviço vão cadastrar aqui as informações dos emitentes, destinatários, tomadores e prestadores. O cadastro das empresas ele é feito pelo escritório. A gente consegue também exportar essas informações do escritório e importar aqui em nosso sistema. Eventos seriam os eventos esporádicos lá dos funcionários do seu cliente, os dados cadastrais dos funcionários dos seus clientes, até para a gente fazer a integração de eventos esporádicos, os cálculos com base em convenções sindicais e outras situações. O histórico, seria um histórico básico lá, ou histórico padrão, para a integração de lançamentos contábeis. Então, nosso pagamento, 2 pontos, nosso recebimento, 2 pontos, exemplo, né? Produtos, então um cadastro de produtos aí para a gente fazer os deparos de código de produtos, CFLP, CST, entrada, saída, enfim. E a parte de senhas aqui para manutenção das senhas. Então no primeiro logon é colocado uma determinada senha para você, você loga e troca essa senha. Layouts. Cadastro de layouts específicos, então você através do MyGeraArch não precisa ligar para a gente para desenvolver um layout, salvo quando você não consegue utilizar a ferramenta, você abre um chamado, inclui lá o determinado arquivo que você deseja ler e a gente desenvolve esse layout aqui dentro do MyGeraArch para você.
Planilha dinâmica é um gestor também de layouts para planilha dinâmica, e TXT dinâmico também é um gestor para leitura de TXT dinâmicos. Escrita de TXT dinâmicos, leitura de TXT dinâmicos. Aqui temos os deparas de CFOP e CST, então a nota de entrada, por exemplo, a gente vai aplicar bastante isso aqui para fazer os deparas e colocar a correlação com base na destinação de fato dos itens. Então por item a gente vai incluir os CST e CFOPs lá. As contas de entradas, as contas, o plano de contas de fato, né? As descrições. Então muitos relatórios do seu cliente de RP, dependendo do RP que ele tenha lá, um SAP, um MicroSig, ele vai trazer para a gente um plano de contas. Só que, na maioria das vezes, esse plano de contas lá no relatório de contas pagas e contas recebidas, ou contas a pagar, contas a receber, ele traz um plano de contas diferente do seu plano de contas, do plano de contas que o escritório utiliza, ou mesmo diferente do plano de contas referencial, né? E você tem que, de fato, converter essa informação. Então lá é a conta salário, aqui no seu plano de contas a conta salário é 1.000, então a gente tem que converter de 1 para 1.000. Então a conversão é por conta, né? Já nessa outra opção, ele também é um depara de contas, mas a maior parte dos relatórios que você vai receber hoje, que você recebe hoje no escritório, ele não traz uma conta, ele não traz em seus lançamentos as contas, até porque não tem. Exemplo, extrato bancário, extrato de cartão de crédito, aqueles extratos da bandeira Sodexo, Visa, quando o seu cliente tem a maquininha lá no caixa para receber a refeição que o cliente dele acabou de fazer, ou a compra de uma roupa, enfim. Tem aí esses relatórios das bandeiras de cartão de crédito aí que o seu cliente tem acesso. Ele pode disponibilizar para você. Lá tem um nível de detalhamento muito interessante para você fazer os lançamentos num plano analítico, e não mais utilizar o extrato que te traz um plano sintético, principalmente nas contas cliente-fornecedor. Mas esses relatórios, assim como os outros, Bordereau, Francesinha, Arquivo KNAB, que seria o retorno bancário, e muitos outros RPs que também vão gerar contas a pagar e receber para você, eles não têm plano de contas, eles tratam por classificação, por descrição, por cliente fornecedor, por CNPJ de cliente de fornecedor. Então a gente consegue fazer aqui os deparos de contas através dessa solução aqui. Mais à frente a gente demonstra para vocês como que isso é feito lá dentro da tela descrições, depara por descrições, e também na tela de lançamentos. Depara por espécies, esse aqui é mais simples, e participantes. Os lançamentos, aqui onde a gente tem os lançamentos contábeis, os lançamentos que foram importados pelo MyGerarch ou digitados dentro do MyGerarch pelo seu cliente. Quando ele lança lá um contas a pagar e receber, vai aparecer nessa tela para você. Eventos de departamento pessoal, que são os eventos lançados pelo seu cliente, ou ele importa uma planilha, ou ele te manda a planilha e você importa, enfim, os lançamentos vão ficar aqui. Inventário, né, para você atualizar estoque, atualizar bastante isso aqui no bloco K, no bloco H, ele vai atualizar lá essas informações dentro do seu sistema contábil. Planilha dinâmica. A planilha dinâmica é um caso à parte, e aí tem um vídeo só para ela lá, é bem interessante. Nessa planilha dinâmica, a capacidade dessa ferramenta aqui, dessa solução de importação de arquivos Excel, ela é muito grande, inclusive PDF e imagem. Aí dá uma olhadinha lá no vídeo lá, clica nesse link aqui no canto superior direito da tela, vai ter um videozinho. Dá uma olhadinha lá, é muito interessante essa daqui. Eu não vou falar muito sobre ela, porque ela é um dos nossos carros-chefes aqui, e eu quero que você veja o vídeo todo lá. Vai ser bem interessante, acredite. Bom, ponto digital é onde você consegue fazer a integração de pontos digitais. É daí que a gente tira lá os eventos de falta, DSR ou comissão sobre hora extra, alguma coisa do gênero aí, dependendo do sindicato lá e de acordo com os sindicais, convenções sindicais lá que estejam estabelecidas para aquele cliente ou para aquela empresa. TXT dinâmico, então você criou o layout aqui e vai utilizar ele aqui. Também demonstra um pouco lá no vídeo bem detalhado sobre isso. Notas.
Consulta de notas via e-mail. Então hoje você tem aí a oportunidade, o seu cliente ele manda as notas, mas aí cada funcionário tem uma caixa de e-mail e cada funcionário recebe essas notas do cliente para fazer a escrituração. A gestão disso é muito complexa e quando há ausência de um funcionário por motivo de doença ou qualquer outra eventualidade, você fica um pouco fadado a ter problemas na hora de fechar o livro do cliente, falta nota, esse tipo de coisa. Então a gente centraliza isso aqui nessa ferramenta, ele vai consultar nessa caixa de e-mail, você centraliza uma caixa de e-mail, por exemplo, nfe@escritoriocontábil.com.br, empresacontábil.com.br, e conseguimos então, através desse link aqui, visualizar todas as notas de entrada e todas as notas de saídas. Inclusive as notas de entrada, a gente consegue buscar elas automaticamente do fisco. É só cadastrar o cliente aqui, inclui o certificado A1 ou o A3. O A3 não precisa tirar ele lá da máquina do seu cliente, até porque ele utiliza esse A3 para fazer o faturamento, né? Então não pode tirar de lá. A gente instala um monitorzinho lá, né? E esse monitor faz o uso do certificado A3 lá na máquina dele. A consulta de notas fiscais de serviço eletrônica, essa aqui é uma consulta online, então inúmeras prefeituras elas têm web service e permite que você consulte as notas online. Não precisa entrar em cada prefeitura para poder baixar a nota, basta entrar aqui e selecionar a empresa e consultar a nota. Download de XMLs, então você pode pegar um lote de chaves lá de até 1000 notas, por exemplo, de até 1000 chaves de notas, colocar nessa ferramenta aqui e baixar todas as notas. Lotes RPS, seria o envio de lotes RPS para as prefeituras, então hoje existem muitos sistemas que geram notas de serviço, mas não integram com as prefeituras, inclusive sistemas de escritórios contábeis. Então é só colocar o arquivo aqui, a gente vai gerar esse arquivo para importar para que você possa importar lá na prefeitura e não precisa mais digitar na prefeitura. A manifestação do lado do escritório, essa solução aqui, esse link, ele permite a você monitorar as notas que estão sendo enviadas contra o seu cliente. Não permite a você fazer a manifestação. Essa é uma funcionalidade existente somente do lado do seu cliente, no acesso do seu cliente. Você cadastra um acesso aqui para o perfil empresa e ele vai poder acessar a ferramenta e fazer a manifestação. Isso não compete ao escritório fazer, né? Mas mesmo sem a manifestação, você consegue ter as notas para fazer a escrituração. As notas elas vêm sem a assinatura do seu cliente, sem assinatura digital. Elas funcionam como o DANF, elas não têm valor legal, mas servem para a sua escrituração. Quando o seu cliente começa a fazer, deixa eu ressaltar aqui, elas funcionam da mesma forma que o DANF. Não tem valor legal, mas te ajudam muito na escrituração. Quando o seu cliente começa a fazer manifestação, aí sim você tem as notas de fato, né? Aí você tem as notas de fato dentro do seu sistema, já com as assinaturas do certificado do seu cliente, o certificado da Receita Federal, e aí na eventual visita de um auditor ou de alguém da Receita Federal, essas notas podem ser entregues ao fisco. Quando não há a manifestação do seu cliente, funciona igual o DANF. Não adianta entregar o DANF para o seu auditor. E não adianta entregar sem assinatura para o auditor. Eles não têm valor legal. Correto? Bom, exportar e importar notas. Muitas funcionalidades para integração de dados aqui. Modelo 21, modelo 22, notas fiscais de inúmeros municípios. São mais de 2.500 municípios integrados. Então é muito interessante esse aqui. Dá uma olhada lá como que funciona cada um. Eu vou, como sempre, cada tela vai ter seu vídeo e aí você vai conseguir ver como que funciona aí essas soluções. Utilitários, chamadinhos. Teve um problema, tem uma dúvida, alguma coisa, abre o chamado. Por que é interessante que seja aberto um chamado? Para que a gente consiga monitorar o quanto estamos conseguindo atender e o quanto o nosso sistema está gerando de chamado. Para que, eventualmente, medindo, eu saiba se eu entenda e saiba se eu preciso ou não colocar mais pessoas para atender vocês cada vez melhor. Estou atendendo a contento.
Ok? Então é importante que fique aqui gravado, é importante que fique aqui logado aqui, que você abriu um chamado para a gente, que a gente vai monitorar lá quantos chamados tem e acompanhar isso. Um checa-recibo para verificar os recibos que estão sendo lançados. Você fez uma entrega, o recibo vai para um determinado diretório. Cadastrou a empresa dentro do MyGeraArch, tem lá 200, 300, 400 empresas. E aí os recibos das entregas das obrigações acessórias, elas devem ir para um determinado diretório. Então você pode pegar e importar esses recibos dentro da nossa ferramenta e ela vai verificar com base nas empresas se já entregou se já realizou todas as entregas que você precisava realizar. Senão ele vai te dizer lá, ó, essa tal empresa não foi entregue tal coisa, né? E aí você corre lá para fazer as entregas. Isso aqui deve evoluir para uma validação, aí, um acompanhamento maior, uma mensageria, mas hoje ainda é bem simples essa solução. Downloads, então a gente tem aqui bastante informação, tutoriais, PDF, arquivos de exemplo para baixar, importar, planilhas, enfim, uma série de artefatos aí e ferramentas para que você possa utilizar no seu dia a dia. Utilização seria uma tela onde você consegue visualizar o quanto você está conseguindo utilizar da nossa ferramenta, da nossa solução. Então vai ter lá todas as informações sobre o número de itens que você já converteu, o número de lançamentos que você já converteu, o número de arquivos que você já baixou do nosso sistema e o quanto você está conseguindo produzir com o nosso sistema. Bom, aqui do lado do escritório contábil, em linhas gerais, é isso.